Conselho Político aqui, Belém, encaminhamento. Agora nós vamos ter a mesa de apresentação da questão da Previdência com o nosso ministro Ricardo Bertolini, que eu já, nesse momento, convido com uma salva de palmas, né, para a mesa. E aí, até o Bertolini se acomodar, eu tenho 3 prefeitos que estão convocados para a sistematização, que é o Arivanazzi, o Edinho e a Moema, que escreve, não sei que tanto que a Moema escreve, tá? Então os 3 vão ficar, né, à disposição ali. E se algum grupo não entregou o relatório, entregue para poder fazer a sistematização, entrega lá, você vai para lá para entrega. E se algum prefeito, prefeita ou vice não fez a tarjetinha com os 2 desafios, faça e entregue, porque olha lá. Boa tarde, companheiras, companheiros, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, demais companheiros presentes. Queria primeiro dizer que é um prazer estar com vocês, discutir um pouquinho dessa questão da Previdência, mas eu vou poder economizar um pouco, porque a Gleice, de certa forma, já tocou bastante no assunto, e eu quero simplesmente reforçar de maneira um pouco talvez mais detalhada aquilo que ela já disse aqui. Na verdade, eu tenho feito palestras em vários locais e o pessoal espera que eu vá apresentar um PowerPoint cheio de detalhamento. Eu não tenho feito isso por uma razão muito simples. Esse debate não é um debate técnico, não é um debate para a gente ficar aprendendo com detalhes o que é a reforma da Previdência ou o que é a Previdência Social do Brasil. O debate, na verdade, é político. Quando terminou a Constituinte, aliás, antes de terminar a Constituinte, o Sarney declarou que com aquele texto o Brasil seria ingovernável. E boa parte da insatisfação do Sarney era com o capítulo da Seguridade Social. Porque o pessoal do Ministério da Fazenda, o pessoal do Planejamento tinha buzinado a orelha dele que o Brasil não aguentaria pagar os compromissos que foram assumidos na Constituição. Eu costumo dizer, se tem uma coisa importante na Constituição brasileira, é a Seguridade Social. Saúde, Previdência e Assistência Social. Esse tripé tem uma importância fundamental. E os constituintes, de certa forma, tinham tanta consciência do desafio que disseram que o financiamento ia ser através das contribuições sobre a folha de pagamento e assemelhadas, contribuição sobre o faturamento, que é a COFINS, e a contribuição social sobre o lucro líquido e outras que vierem a ser criadas pelo Poder Legislativo. Ou seja, o desenho original da Seguridade Social é um projeto de país, é um projeto de constituição de uma nação que pudesse sair daquela absurda desigualdade, que era pior do que hoje, inclusive, porque nós tivemos 13 anos de governo do Lula e Dilma, que amenizou muito essa desigualdade, mas está voltando a piorar, e se transformar numa nação com um projeto de pertencimento e acolhimento da sua população. Então, o desenho da Seguridade imperfeito que é, mas foi fundamental, inclusive para no nosso governo, nós colocarmos no horizonte do povo brasileiro a construção desse edifício da seguridade de uma sociedade includente e socialmente responsável com seus cidadãos e cidadãs. Então, quando o Guedes e o Bolsonaro apresentam a proposta, eu tenho dito, não é uma proposta de reforma da Previdência, é uma proposta de ajuste fiscal. O Brasil tem um problema fiscal objetivo e óbvio. Vocês são prefeitos e prefeitas, sabem do que eu estou falando. O problema fiscal do Brasil decorre de vários aspectos. Erros que foram cometidos no governo Fernando Henrique Cardoso, na área tributária, erros intencionados ou não intencionados, mas foram erros gravíssimos, que nós não conseguimos corrigir por questões de correlação de forças. Corrigimos em parte, muito pouco, mas que foram erros que são estruturais, como por exemplo a não tributação de dividendos, a subtributação
do dividendo disfarçado de juros sobre capital próprio, que é uma aberração criada pelo Malan e por sua equipe lá em 95 para 96, a resolução do Senado que limita a tributação sobre heranças e doações e a própria progressividade do imposto de renda que o Brasil perdeu ao longo do tempo, que inclusive afeta duramente as finanças dos municípios e dos estados também. Tudo que eu falei até agora atinge duramente a União, mas atinge fundamentalmente os estados e municípios. E a Seguridade Social também é atingida direta ou indiretamente por isso. Porque quando se fala em reforma da Previdência, ora, não existe uma Previdência só no Brasil. O regime geral, que é a Previdência dos trabalhadores em geral, dos trabalhadores da CLT, e mais pessoal da agricultura familiar, e mais o MEI, e mais os empregados domésticos, que também são CLT, o regime geral é o que é mais abrangente e que deveria ser universal. Esse foi o erro dos constituintes, separar o regime geral dos regimes próprios. O regime próprio dos civis é um regime que tem União, estados e muitos municípios. Quem não tem regime próprio aqui no seu município, levanta a mão. Quem não tem, quem paga INSS. Então você vê que é representativo, mas hoje no Brasil são cerca de 2.200 municípios que têm regime próprio. É outra aberração, o município não deveria ter regime próprio, na minha opinião. Correto. Deve ser tudo de INSS, para não ter inclusive o risco das confusões dos institutos que são administrados. Mas já existe, não adianta, não vamos quebrar a cabeça com isso agora, porque já existe. E tem o regime próprio dos militares, os militares da União e os militares dos estados, que tem aberrações grotescas por conta da carreira dos militares. Não é um problema previdenciário, é mais um problema administrativo de carreira militar do que um problema do sistema de previdência deles, até porque, como é um funil, teoricamente era para ter pouca gente na cúpula, mas o fato é que, como eles saem muito cedo, acaba tendo muita gente aposentada em patente alta, ganhando a integralidade sem ter tido contribuição para tanto. Então, nós não estamos discutindo uma previdência social, estamos discutindo as previdências sociais mais a assistência da LOAS, que aí, no caso, se trata do BPC. Bom, eles querem fazer um movimento que é confessadamente fiscal e orçamentário, não tem nada a ver com previdência. A previdência, que para eles, previdência é só despesa. Quando nós sabemos que a previdência e a assistência social irrigam a economia do território nacional. O Brasil não é um país cuja economia é predominantemente exportadora. Cresceu muita exportação nos últimos 20 anos, cresceu fundamentalmente no governo Lula e no governo Dilma, mas ainda somos uma economia de mercado interno. E essa economia de mercado interno, quando você olha uma questão como a Previdência, que é uma grande caixa de arrecadação e redistribuição, essa economia, ela precisa ter segurança do ponto de vista da sua permanência. Precisamos garantir que não vai, ao longo dos próximos 20 anos, esvaziar economicamente vastas porções do território nacional por conta de uma visão fiscal e orçamentária neoliberal. Então, qual é a solução? Se nós temos um problema fiscal real, o Brasil tem hoje um buraco de 150 bilhões, não é na Previdência, no orçamento da União. A Previdência faz parte disso, evidentemente, mas é no orçamento da União. Qual é a solução? A solução são duas, basicamente. Primeiro, fazer uma reforma tributária realmente progressista, que altere aquilo que eu falei anteriormente, que permita ao Estado brasileiro se equiparar com as economias mais modernas do mundo. Eu até brinco nas palestras que eu faço, que eu estou propondo fazer um copia e cola do sistema tributário norte-americano. Vamos procurar referência na Europa, ou nem na América Latina, vamos copiar o sistema norte-americano, que tem peculiaridades muito específicas, mas que nem o Trump propõe mudar, por exemplo, a tributação sobre dividendos, a tributação sobre heranças, que lá alcança 40% de algumas faixas, nem propõe inventar distribuição de juros sobre capital próprio. Ou seja,
Nós temos paradigmas no mundo de sistemas tributários capazes de resolver o problema fiscal brasileiro, no médio prazo, desonerar a tributação sobre o consumo, no curto prazo não é possível fazer isso. Se você quer fazer uma solução fiscal e tributária sem sacrificar os mais pobres, sem sacrificar o trabalhador da agricultura familiar, sem sacrificar o cliente do BPC, que são 4 milhões de pessoas no Brasil deficientes e idosos pobres, sem sacrificar o trabalhador urbano, que tem dificuldade, poder menos qualificado, para ficar no mercado de trabalho por 35 anos. Ele aposenta por idade com 15 anos e o governo quer passar para 20. Sem sacrificar a solidariedade. Essa proposta de migrar para a capitalização, eu vou caminhando para encerrar, para vocês poderem fazer perguntas, é absolutamente incompatível, ela é inconstitucional, porque é incompatível com aquilo que foi desenhado como modelo de sociedade lá em 1987 e 88. E nós precisamos ter esse diálogo com as pessoas. A capitalização é a demolição da Previdência Social brasileira, é a demolição desse caráter solidário que a sociedade se responsabiliza por financiar um sistema que busca ser o mais includente possível. Não é perfeito, mas busca a inclusão social. Então a capitalização é a demolição disso. Mas eu acho que eles vão abrir mão da capitalização. O Guedes não vai gostar, mas no Congresso, na minha opinião, não passa a capitalização. Bom, se não passar a capitalização, eles vão para a reforma das regras. E a reforma das regras, ela é adiar, impedir, reduzir. Adiar como? Criar regras que o trabalhador, se conseguir aposentar, vai aposentar muito mais tarde. Impedir, com a parte não vai conseguir cumprir os requisitos mínimos para aposentar. E reduzir o valor significa a regra de calcular o benefício, que são muito mais severas com as atuais, que já são severas. Já são regras rigorosas hoje. O trabalhador do setor privado tem que calcular menos de seus 80% melhores benefícios. Se ele não alcançar os 30 anos da mulher ou 35 anos da mulher, reduz proporcionalmente o seu benefício. Então hoje não tem privilégio nenhum. Tem privilégio, tem altos salários quando se aposenta. Mas quem fez essa reforma para combater os privilégios? Um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que em 2003 eu tive a honra de coordenar esse processo. Em 2003 nós fizemos a previsão do teto, igual ao regime geral, e a aplicação de algumas mudanças de regras que tornou mais sustentável o regime dos servidores. Em 2013, eu tive também o prazer de ser relator na Câmara, nós implantamos o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. Tem um problema. No Senado, para aprovar, nós fomos obrigados a conceder a tal da PEC paralela, que adiou a entrada em vigor plenamente da reforma que nós fizemos em 2003. Mas esse é um problema que decorreu da correlação de forças políticas da época, há 16 anos atrás. Então nós temos total autoridade para dizer: nós combatemos o privilégio, nós fizemos uma limpeza administrativa de aberrações que tinha na folha de pagamento dos aposentados do Serviço Público Federal. Nós fizemos uma gestão muito mais eficiente do Ministério da Previdência, tanto é que as filas da Previdência que eram horrorosas. Quem se lembra disso há 17 anos atrás, 18 anos atrás, nós tínhamos a Previdência com manchetes todo dia de filas horrorosas. Nós implantamos um sistema de agendamento pela internet, por telefone, e a melhoria tecnológica do Ministério da Previdência. Uma sucessão de ministros que passaram por lá. Eu, depois o Amirlando, quando eu ia falar isso, o outro não falava, Roberto Jucá, depois Nelson Machado, Luiz Marinho, Gabas, Zé Pimentel, não sei se faltou alguém, eu esqueci. Nós passamos uma sucessão de ministros que deram continuidade administrativa, gestão estratégica, tecnologia de ponta. De modo que hoje, boa parte do que o próprio Michel Temer concluiu no mandato dele foi coisa que está em projeto no tempo ainda do Gabas, no Ministério da Previdência Social. Então nós temos a mais absoluta convicção, primeiro,
Não temos medo de discutir mudança de regra. Mas, obviamente, não somos nós do PT que vamos propor isso agora. Não faz sentido. Nós somos oposição e temos que participar do debate mostrando o que fizemos, mas dizendo claramente, antes de discutir qualquer mudança de regra que atinja os trabalhadores que não são privilegiados, especialmente os trabalhadores mais frágeis, nós queremos discutir a reforma do financiamento, a reforma tributária que pode garantir recursos para resolver o problema fiscal do país e para resolver o problema da seguridade, que faz parte do problema fiscal do país, como eu disse anteriormente. É essa, na minha opinião, a solução para esse debate. Sabemos que eles vão jogar todo o peso, que toda a mídia está alinhada com a reforma da Previdência, mas eu percebo que na população já se percebeu que eles querem resolver o problema financeiro entregando a conta para os mais pobres, entregando a conta para a classe trabalhadora. Eu acho que aí nós temos um mote fundamental para enfrentar e para derrotar o projeto do Bolsonaro, que depois de acabar com a Previdência Social e Assistência, vai querer acabar com o SUS. Não tem a menor dúvida disso. Porque o SUS também é uma pedra no sapato da medicina privada do Brasil. Então é isso que eu queria dizer para vocês e me coloco à disposição do debate político. Obrigado. Bom, antes de passar para os coordenadores, vamos combinar o seguinte: eu vou criar aqui uma coisa que pode dar certo. Ele combinou, ele falou só 12 minutos. Disse que ia falar pouco para permitir. Vamos escolher 5 perguntas. Quem topa ou quem tem dúvida, tem um companheiro lá. Vem para cá, companheiro. Uma primeira pergunta. Segunda, quem quer perguntar? 5, que ele responder. Deputado federal do Amazonas. Pará. Região Norte. Eu vou perder. É longe. Aí nunca mais que eu vou esquecer. Mais 2 perguntas. Vou pegar o prefeito de Rubens Ottoni, Teófilo Antônio, lá de Minas Gerais. É deputado federal. Deixa os prefeitos falar, gente. Deixa os prefeitos. Bora. Prefeito. Bora, companheiro. Só me inscrevi porque ninguém estava se inscrevendo. Tá certo. Vamos aqui. Cadê o nosso amigo que falou lá? Aqui, tá aqui, pra cá. 1, 2. Bora, prefeito Teófilo Antônio. Vamos lá. Os 2 depois dele. O Assis. Vamos lá. Rocha. Luiz Haroldo, Pernambuco, Águas Belas. Cidade de 43 mil habitantes, 16 assentamentos, 8 comunidades quilombolas, uma aldeia com 5 mil índios, zona de transição em terra da pistolagem. Depois de mais de 20 prefeitos, eu sou o único que anda sem arma e sem segurança. A semana passada a delegada teve que ir em casa de 3 pistoleiros lá, mas não encontrou nenhuma arma. Mas a gente vai sobreviver. Pessoal, nós temos uma dificuldade grande para criar um fundo de previdência. E é 0. E cada dia se aposenta mais pessoas. É o funil feito do militar que você se referiu. Há uma perspectiva de nós do PT, vocês parlamentares, apresentar alguma proposta de viabilidade nessa reforma? Companheiro Gil? Colônia do Rugueia, Piauí. Foi dito aqui que a proposta é para equacionar o déficit fiscal, com que eu concordo. Pergunta muito simples. Fora da linha que está sendo proposta, que soluções nós temos para encontrar uma reforma menos rigorosa com os mais pobres? Boa tarde, companheiras e companheiros. Sou Sucupira, lá de Teófilo Antônio, Minas Gerais. E aí, ministro Besolini, ficou muito claro aqui, desde a exposição da nossa presidente Gleice, alguns apontamentos necessários, Então, que passa pela reforma tributária, como o senhor também lembrou, e que passa por outras prioridades que o Brasil precisa estabelecer. Agora, até isso acontecer, e a gente sabe que a agenda do governo não é viabilizar isso, Fica aí as tarefas que nós temos, que daqui a pouco a gente vai ver tudo que todo mundo construiu aí. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: em que medida
E essa reforma da Previdência, ela pode pautar se há um ambiente político para tirar a responsabilidade das previdências municipais, né? Aquelas como o senhor citou, os regimes próprios de previdência. Existe alguma margem para que os nossos deputados, a nossa bancada, consigam interagir com outras bancadas, propondo essa sinalização que o senhor apontou aí? Então, esse aí era o ponto que eu gostaria de esclarecer. Assis? Tem mais? Mais uma? Já foram 3? Aí. Não vou seguir a orientação da Deli. A minha banda não obedece. Não, aí. Valeu. Do Pará. Assis. Sou chamado aí do Amazonas, lembrei que ontem no ato hoje chamei ele de Assis Faleiro do Pará. Tá danado, viu? Primeiro, saudar todos os prefeitos e prefeitas, de forma especial do estado do Piauí, onde tem várias lideranças. Quem quer identificar, quem da PPM, está aqui, quem do PT, do Piauí, o líder Osvaldo, lá de Nazária, Padre Valdir de Picos, de Gabona, lá de Novo Santo Antônio, a Doquinha, né, a querida Doquinha, lá do Alvorada do Brugueia, Comando do Brugueia, Interrita, Belim, a Prata, minha querida Patrícia, de Altos, meu amigo Rufi de Inhuma, lugar também usado pelo Lula, não ficou nem de fora não, né? Caburé, você tem ouvido cabelo que vocês andam comigo, eu voto mais de mim, lá da Caraúbas, várias lideranças que nos ajudam aqui na construção. Eu queria tratar aqui, até para melhorar o diálogo aqui com os prefeitos e prefeitas, de 2 pontos rápidos. Um já tocado aqui muito rápido pelo prefeito de Goiás, Celso Antônio, é que eu acho que nós do PT deveria ter uma resolução, uma decisão orientativa sobre essa questão do regime próprio criado nos municípios e o regime geral, que no meu olhar é que a gente não deveria ter um regime próprio, todos deveriam estar no regime geral, mas eu acho que o PT poderia ter uma orientação, uma resolução, porque esse regime próprio dos municípios vem sufocando de forma reiterada os municípios. Então, eu queria deixar isso aqui, nesse encontro aqui, coordenado por esse grande companheiro Guimarães, para que a gente pudesse estar avançando nessa área. Uma outra questão, era aproveitar aqui o Bezoini para explicar um pouco um tema que a gente não destaca, que é uma lei ainda criada em 2013 no governo do PT, na época conhecida popularmente como 85-95, que agora é 86-96. Por que eu trato este tema? Porque este assunto foi criado a questão do Congresso, que é o fundo, que praticamente já se resolve a questão do regime próprio e que é um patrimônio nosso, uma lei correta e que a gente não consegue fazer o debate dos municípios, parece por ausência de conhecimento, porque a gente mesmo não tem destacado isso. Então eu coloco esses 2 pontos, porque quando a gente fala de reforma da Previdência, primeiro eu acho que o ponto que a gente tinha que fechar a questão, não temos que dialogar com o regime geral de previdência social, porque no regime geral de previdência social não há privilégio, quando a grande maioria ganha 2 salários e quem ganha o máximo não ganha 6 mil reais. Então o primeiro ponto é que tem que fechar a questão que aqui não se fala em regime geral, não se fala em privilégio. Quando se fala no regime próprio, aí sim, nós temos que saber fazer uma diferenciação nesse modelo de regime próprio dos municípios, e não poderemos comparar o regime próprio de outros setores que temos aí, dos militares, Ministério Público, Judiciário, Parlamentar, enfim. Então, precisamos ter a compreensão que nós vamos discutir a reforma da Previdência. Não essa que está na mesa, isso aí não dá para dialogar. Agora, se quiser colocar uma reforma da Previdência que ataca o privilégio do regime próprio, e aí tem que separar quem é privilegiado e quem não é, a gente dialoga. E aí alternativas são várias. Quem colocar aqui pelo Bezoini, aqui você tem como taxar dividendo, você tem como taxar herança, taxar a grande fortuna, os blocos, 1 trilhão de regime especial colocado em benefício da Shell, que é um assunto que tem que ter este acúmulo. Então eu digo isso aqui porque é preciso a gente pegar aqui 5, 6
pontos, se aprofundar e lá no nosso município fazer o debate, as claras, o que é que está por trás da situação toda, porque tem alternativa, tá certo? Então seria essa a minha pauta que deixaria para o professor Zoim destacar esses dois pontos: regime próprio dos municípios e a questão do 85-95 para dar mais visibilidade ao nosso trabalho. Muito bem. O último é o Cláudio, prefeito de Santa Catarina. Boa tarde a todos os companheiros, companheiras, Brasilini, Guimarães. Eu queria, na verdade, que o presidente pudesse discorrer rapidamente para nós aqui de dois elementos que eu considero importantes, que são o modo de discussão dessa reforma. Um deles, eu preferia abrir aqui a discussão falando do tripé da Seguridade Social: saúde, assistência, previdência. Saúde no princípio da universalidade, assistência no princípio da equidade, previdência no princípio da contributividade, que é onde está o financiamento da política de previdência. Tripartite: empregado paga, empregador paga, o governo paga. Na proposta da reforma da previdência, por isso os empresários estão tão afoitos, onde que o patrão, o empregador, fica de certa forma desobrigado a ajudar a financiar a previdência pública. Por isso, vocês têm capitaneado pelo Luciano Hang, o dono da Van, infelizmente catarinense, né, que tem feito toda essa campanha fortemente junto com o setor empresarial em relação a isso. Acho que isso nós precisamos de mais clareza, como que é a proposta da reforma tenta isentar o empregador de contribuir com a sua parte. E que isso sim vai levar à falência do processo. Se hoje o governo, empregador e empregado contribuem, tem um suposto déficit, imagina se você tirar a parte do governo e do empregador. Isso é importante. E, por outro lado, a questão dos grandes devedores da Previdência. Em que grau de medida, na medida em que esses pudessem honrar com suas obrigações, a Previdência poderia estar numa situação diferenciada hoje. Porque a proposta nova diz que não vai mais ser permitido o refis. Claro que daí tira a obrigatoriedade do empregador, não tem por que ter refis, não vai ficar devendo. Então, uma coisa óbvia, para tentar dar uma cereja no bolo. Né? Então, eu queria mais do que uma pergunta, só que o presidente pudesse tecer algumas considerações em relação a esses dois: dívidas, grandes devedores e a questão da contribuição tripartite: empregador, empregado e governo. Prefeito Antônio Xavier, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, já estão tudo aí. Tudo gaúcho. Pessoal, assim, eu vejo no campo rural, tá? No meu município eminente rural, pequena propriedade, agricultura familiar. E aí, a grande questão, passar a questão da idade aumentar. No meu município diz o seguinte: a maior renda lá no Rio Grande do Sul, mas no Nordeste, no Rio Grande do Sul, é o Antônio Xavier, é a Previdência Social. É a maior empresa minha lá no município, mas arrecada, tem 6 bancos que giram em torno dos aposentados rurais, benefícios rurais lá. Tá? Aí o seguinte, a grande questão da discussão, pessoal, nós temos que entrar na questão rural. Tá? Se o pequeno agricultor começar a passar de comprovação da atividade rural para se aposentar, a mulher de 55 aos 60, veja bem, agora ele comprova que é agricultor e basta. Se ele tem que contribuir à Previdência Social, ele não tem dinheiro para contribuir um pequenininho lá, entendeu? Agora tem uma outra coisa que tem que olhar para a margem, que é os grandes produtores, médios produtores, que estão ganhando muito dinheiro e tem saldo sim, tem graxa para gastar, entendeu? De que forma vão chegar a atingir ali, e dali dá para sair dinheiro para manter assim a Previdência Social. Outra coisa, o bloco de produtor do Rio Grande do Sul, no estado do Sul tem, e lá nos outros estados, nem bloco de produtor de arrecadação não tem como arrecadar a Previdência Social em cima da propriedade rural, que é lucrativa e se ganha muito dinheiro e não se paga nada. Não é a pequena propriedade rural, entendeu? Essa é a grande questão. E uma outra pergunta, personal, é o seguinte: eu acho que tem que criar um bloco ali, são de vários partidos, pessoas ligadas ao vários tipos de movimento que são contra, e esse grupo tem que ser apartidário para que nós tenhamos muita força dentro do Congresso. Bom, Bezuí, né? Rocha. Vou começar pelo Xavier, falou até agora. Qual é a renda, Xavier? Qual é a renda qual é a renda média da agricultura familiar para o teu município? Quanto que ganha uma propriedade da agricultura familiar? Olha, tem muitos que não chegou ao salário mínimo. Então, isso no Rio Grande do Sul. Em várias regiões do Nordeste, segundo a CONTAG, a renda anual, porque uma boa parte da produção é para subsistência, é de R$ 1.400 por ano, ou seja, pouco mais de R$ 100 por mês. Estamos falando de regiões mais pobres, com maior problema hídrico,
e com as dificuldades. Mas, de qualquer maneira, mesmo que fosse o padrão do Rio Grande, ou de Santa Catarina, ou das regiões mais pobres de São Paulo, de Minas Gerais, o fato é o seguinte: o programa de previdência rural, que hoje paga 9 milhões de famílias, 9 milhões de benefícios, tem um papel econômico estrutural no Brasil. Não é um papel social apenas, que já seria muito relevante, sendo apenas social. Mas tem um papel econômico estrutural. Você pode dizer, mas peraí, você vai basear uma economia no pagamento de benefícios da Previdência? Não, claro que não. E é esse o grande equívoco do debate atual. Infelizmente, a mídia brasileira ela é semi-analfabeta, além de ter os interesses. O nível do debate da Previdência é uma coisa absurda. O fato é o seguinte: se não tiver estratégia de desenvolvimento nacional, não há ajuste fiscal que resolva. A ilusão liberal, quem conhece a Argentina, sabe que o Macri tomou posse há 2 anos e pouco, dizendo o seguinte: a Argentina is back. Então, o colonialismo cultural já vem por aí, né? Eu queria falar, a Argentina está de volta, a Argentina is back. A Argentina está de volta. A recessão com hiperinflação. Miséria crescendo avassaladoramente. No Brasil, por que não tem hiperinflação no Brasil? Você sabe, né? Porque o Lula deixou 370 bilhões de dólares, que dá mais de R$1 trilhão de reservas cambiais. Isso é uma âncora fenomenal que ninguém especula contra o real. Mas na Argentina, a especulação contra o peso argentino está absolutamente desenfreada. E pode ter, a qualquer momento, uma corrida e quebrar a Argentina de novo. Ela está semi-quebrada. Ela pode quebrar. Então, quando a gente fala de estratégia de desenvolvimento, a Previdência Rural faz parte disso, como segurança alimentar e como estratégia de sustentação de 3 Uruguais, 9 milhões de pessoas. É claro que nós poderíamos ter uma contribuição mais estável para isso. Quais estados aqui, dos prefeitos e prefeitos presentes, já organizaram o sistema de registro de nota de comercialização? A maioria dos governadores não organizaram, PT, não organizaram ainda para ter um mínimo de controle sobre isso. Aí querer impor pela MP 871, não é pela PEC 6, pela MP 871, querer impor o controle de contribuição de uma população que, na sua maioria, não tem essa cultura, esse hábito, não tem renda, é jogar o pessoal na miséria. O efeito social vai ser brutal, o efeito econômico também. Miséria que gera miséria, que gera miséria. Portanto, respondendo a todos que citaram a questão rural, eu digo com tranquilidade: não tenho nenhum problema de defender em qualquer lugar do Brasil que permaneça o sistema como é hoje, e combatendo as fraudes. Combate à fraude é ação cotidiana do governo. Não é, eu vou fazer um programa especial de combate às fraudes. Não, é ação cotidiana do governo. Sobre a questão dos fundos dos municípios, esse foi um erro que, infelizmente, nós também não tivemos força política para